Isso, já tá liberado. Oi, turma. Oi. Às vezes a gente fala sozinha nesse grupo, viu, Débora? Não se assusta. Mas é porque as pessoas ainda não liberaram, é isso? É porque não chegaram, só tem a Thalita que está aí. Como você sabe? Tem a Thalita, o Renato e o Lucas, que são as pessoas que cuidam da infra pra gente. Ah, tá, eles não fazem parte do grupo. Então é melhor esperar, não? Vamos esperar. Ela pôs no hoje. A Thalita, né? Então, se eu entrar para dar boa noite... Eu já me sei. Lógico que aí, professora. Tá aberta a sua aula de novo. Tá aberto onde eles estão escutando a gente. Oi, vai. Eles estão ouvindo a gente aqui no computador. Tá. Porque a mamãe vai trabalhar agora. Filha. Quem tá lá? Ela não tá. Ela não tá, eu tô aqui, ó. Carla lá e eu não. Oi. Ela não tá. Só um pouquinho, né? Oi. A Carla não tá aqui. Deixa eu pegar aqui. Ela não tá nessa foto. Ela foto, vai. Vou dar um oi aqui para essa turma. Boa noite a todos que estão presentes, Thalita, Loiane, Adila, Maiara, o pessoal que está nos proporcionando essa sala de conferência, que é o Lucas, tem o Renato também, que nos ajuda aí sempre, tá dando esse suporte, agradeço, porque foi meio de última hora. Tudo bom, Maiara, quer falar? Adlan, o Lavo chegou também, está ouvindo, não quer colocar o microfone, botou o microfone, obrigado. Olavo, quer dar boa noite? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo e essa criança que tá aí. Oi, oi. Oi, Débora, prazer. O microfone de vocês está mudo, Carla. Boa noite. Agora estão nos ouvindo? Sim, agora sim. Então, tá bom. Então, a Débora, que vai estar com vocês, eu vou estar com a Lara, vou tentar ver se eu consigo levar a Lara para a Débora ficar mais à vontade, né, Lara? Para a gente poder debater as questões com a Débora. A Débora é psicóloga, companheira do nosso trabalho lá na Unicamp, com pesquisa qualitativa em saúde, clínico-qualitativa, e ela tem formação em psicanálise, faz consultório particular, e a sua pesquisa é no ambulatório de ginecologia e obstetrícia. Ela se dedica já há alguns anos a trabalhar com obesidade. Por isso que eu chamei para ela ajudar a gente a refletir sobre as questões. Tá bom? Então eu vou passar a palavra para ela, vamos ver se eu consigo. Maria, vamos lá ver um negócio? Clarinha. Boa noite. Eu consigo ouvir enquanto eu falo também, é isso? Todo mundo está com o microfone aberto? Não, eles fecham porque senão você carrega. Tá. Mas o microfone está ligado, a câmera também. Tá, joia. Boa noite, então. É novo para mim falar dessa forma, imagino que vocês já estão um pouquinho mais habituados. A gente vai conversar hoje um pouquinho, a Carla me passou as questões, agradeço ela o convite. Eu já trabalho numa equipe com nutricionistas lá no CAISM, com ginecologistas, psicólogos e enfermeiros.
e venho estudando desde 2012 a questão da obesidade na gravidez e agora no pós-parto. Então, gostaria de, nessa experiência com grupos de pacientes e de profissionais lá no ambulatório de pré-natal especializado e de pós-parto no CAISM. O que eu queria começar a falar com vocês, trazer um pouquinho dessa experiência para dar um start para a gente pensar, mas a gente, nessa forma, poderia ir conversando. Vai parecer uma sessão de análise, vocês não olham para... Eu não vejo muito a cara de vocês estão me vendo via web, mas a gente poder conversar, né? Vocês já tiveram aí no sábado com o Spartacus, com a Carla trabalhando as questões. O que eu queria pensar um pouquinho hoje com vocês, antes da questão, de entrar mais nas questões, é sobre o fenômeno da obesidade em si, que é o tema, né, da qual a situação traz para a cirurgia bariátrica e que vocês estão estudando, que ele já exige um olhar pela integralidade que é preconizado pelo SUS do ser humano. Isso já exige de nós, profissionais, um trabalho árduo de internalizar essa integralidade. A obesidade em si, ela já exige um olhar psíquico, um olhar nutricional e um olhar físico, né, das questões fisiológicas, endócrinas e todas as questões orgânicas envolvidas. E por mais que eu não tenha conhecimento de todas essas áreas, eu tenho que internalizar que esse fenômeno compreende muito mais áreas do que eu tenho conhecimento. Que o fenômeno da obesidade é muito mais amplo do que aquilo que eu dou conta de estudar. Isso é um desafio para nós profissionais, e é o que eu tenho escrito bastante, que o trabalho com as pessoas com obesidade exige do profissional em si essa visão integral. E aí isso nos coloca diante dos nossos próprios limites, como da nossa área de conhecimento, mas também já nos possibilita, já é uma oportunidade, já nos empodera mais a trabalhar numa equipe interdisciplinar. Me coloca junto com um colega que sabe e que juntos a gente vai conseguir enfrentar, trabalhar esse fenômeno da maneira mais ampla possível. Então, o profissional, ele precisa internalizar essa integralidade, né, saber que ele não precisa saber tudo sobre a obesidade, é um fenômeno que nem a OMS e os profissionais que estão estudando aí, já desde o final do século passado, conseguem ter uma compreensão. Por mais que eles tragam conhecimento e tudo, a epidemia, a obesidade continua crescendo no mundo todo. Então, as maneiras de intervenção que a gente tem que pensar tem a ver com essa interdisciplinaridade. Hoje em dia, os estudos, inclusive, que eu tenho acompanhado, eles têm focado muito mais na questão do padrão alimentar e não no peso da pessoa, e sim nos padrões, nos comportamentos e na qualidade da alimentação dessa pessoa. Ações psicoeducativas, por mais que a gente tenha conhecimento da profundidade e da complexidade psíquica do fenômeno da obesidade, né, que tem toda uma estrutura, que ela é expressão de alguma coisa antiga daquela pessoa, né, que ela não pode expressar, a gente fala, não pode simbolizar, não pode falar, ela expressa no corpo, ela come as emoções, e isso é interessante nas pesquisas que eu faço, que 100% delas, quando eu pergunto, porque eu trabalho com mulheres, né, quando eu pergunto o que faz uma pessoa engordar, relaciona a questão das emoções. Então, eu queria ouvir um pouquinho vocês, das experiências, que vocês se apresentem rapidamente, e a gente passa para as questões e um pouco do que ficou para vocês disso que eu estou falando. Estou vendo que tem gente chegando agora, mas sintam-se à vontade para se apresentar, para me trazerem um pouquinho do que ficou de questões para vocês no final de semana e um pouco do que eu falei, tá bom? Vou silenciar aqui o meu para ouvir vocês.
Boa noite, meu nome é Loiane, sou psicóloga também. Nossa, estou muito feliz pela sua participação, porque assim, eu estou um pouco sozinha na psicologia, no nosso grupo interdisciplinar, e assim, das questões e, na verdade, das nossas dificuldades mesmo, é encontrar uma forma de trabalhar juntos nas perspectivas do cuidado com a obesidade, né? Olhando de forma integral, que é aquilo que a gente conversou um pouco no final de semana, mas ainda encontro dificuldades em pensar nesse trabalho, porque como que a gente vem fazendo? Nós já fizemos alguns encontros, né? E assim, porque a gente tem encontro toda semana. Eu e a Mayara, né? A gente vai e participa de todos, nós estamos em todos os grupos. E assim, qual que é a nossa dificuldade? É encontrar uma forma que todos nós vamos estar presentes e participando do grupo todos os encontros, para ser realmente um encontro interdisciplinar. Porque como a gente vem fazendo, o primeiro encontro a gente fez juntos, né? Foi uma roda de conversa, onde os pacientes puderam participar e tudo mais. Mas os outros encontros, a gente tem feito assim, a nutrição falou um pouco sobre a fome, e aí agora a psicologia está falando um pouquinho sobre a ansiedade, que é muito característico dos nossos pacientes. Então, assim, mas as outras áreas do conhecimento, elas estão ali, mas elas não estão sendo utilizadas, né? Elas fazem parte desse processo, claro, estão ali com a gente, mas a gente não conseguiu encontrar uma forma que todos consigam contribuir naquele mesmo espaço, né? Até por organização nossa e várias questões. Então, assim, o que eu queria abrir com você, assim, é pensar em encontrar possibilidades que a gente consiga conversar junto sobre a mesma situação. Porque o que o Spargo falou foi interessante. Ele falou assim, vocês estão olhando junto para a mesma demanda. E eu concordo, eu acho que isso a gente consegue fazer. Mas, assim, isso na prática, a gente tem encontrado dificuldades. Então, eu queria que a gente pudesse abrir um pouco para conversar sobre isso. Assim, essa é um pouco da minha angústia, do que eu queria conversar um pouco mais com você. Obrigada pela atenção. Obrigada a você, Loiane. Quem mais quer falar? Gostaria de ouvir mais pessoas. Oi, Débora, eu sou Mayara. Prazer em tê-la conosco essa noite. Quero agradecer muito a sua presença. Eu sou uma das nutricionistas que acompanha, né, o grupo. Eu fico sempre em todos os grupos, então eu tenho a oportunidade de acompanhá-los. São 4 grupos no total. A Loiane falou um pouquinho já para você, né? E além de nutricionista, eu também faço um papel de ser uma observadora desse grupo. Então, eu anoto, né, todas as questões que foram levantadas no dia, dúvidas de pacientes, como que nós, né, enquanto profissionais, nos comportamos durante as atividades. E a nossa maior dificuldade é realmente isso que a Loiane apontou, né, é tentar trazer essa questão da interdisciplinaridade para os encontros. E linkar, né, temas de uma forma que todo mundo possa contribuir. Então, o psicólogo contribui um pouquinho, a nutricionista também, e nós temos nos grupos uma educadora física e uma fisioterapeuta, né? Então, atualmente, a nossa maior dificuldade é essa realmente. Tá? Tá, joia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais quer contribuir? Bom, vou falar, tá, gente? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá. Meu nome é Olavo, eu sou professor de educação física, eu faço pesquisa também. E eu acho que isso que a Mayara e a Loiane disse mesmo. Acho que esse é o nosso disciplinaridade, porque a maioria dos grupos cada profissional fala a sua parte só e no final das contas não fica uma questão muito profissional. A questão é de saber
tem grande o grupo tem algumas experiências, mas a gente tá meio insinuante ainda, tá apoiando para isso. Porque se você tiver. Como é que foi? Pronto, o final. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo. Tá. O Olavo é que eu ouvi, cortou um pouco a parte final para mim. Mas o que eu ouvi, Olavo, depois você me confirma, é que você confirmou um pouco o que as meninas disseram anteriormente, ainda disse, acrescentou que cada profissional acaba falando a sua parte, mas que você sente que ainda fica meio solto, é isso? Tá. Interdisciplinar, a gente acaba falando um pouquinho Débora, seu microfone tá mudo. A gente não te ouve. Isso. Agora vocês estão me ouvindo, né? Agora sim. É que eu cortei, Obrigada. na verdade, meu microfone para ver se eu ouvia melhor o Olavo, mas não. Eu não ouvi direito, cortou de novo a mensagem do Olavo. Eu ia falar para qualquer coisa ele escrevendo aqui, ó. Aí a gente leu. Eu vi que você falou da interdisciplinaridade. Alguém mais gostaria de falar para eu ouvir? Para eu conhecer a Loiane, a Maiara, o Olavo? Bom. Então, eu vou falar a partir do que vocês já me falaram. Acho que é um desafio grande. O que vocês estão me contando, ou que eu fui ouvindo, é que antes da gente pensar no grupo com as pessoas com essa problemática da obesidade, vocês estão falando que está difícil de formar um grupo entre vocês, né? Eu acho que esse é o grande desafio, se vocês, ou a grande angústia de vocês, né? A gente vai ter que pensar como formar esse grupo de profissionais para a gente poder pensar como nós vamos pensar no grupo com esses pacientes. É isso mesmo, né? Então, eu acho que a gente pode começar a pensar, primeiro, né, antes de entrar nas questões, como que está a escuta de vocês para esses pacientes. Por isso que eu falei, o fenômeno pode nos apontando a questão da interdisciplinaridade. Para nós profissionais é de fato um grande desafio, né? Eu me solidarizo com vocês, mas se a gente deixar o horizonte dos participantes nos guiar, é mais fácil. Então, eles nos apontarem quais são as questões deles, quais são as demandas deles, já nos ajudam. Ao mesmo tempo, eu também sei, ouvindo participantes com essa questão, com essa demanda, que geralmente, né, a gente não gosta de generalizar, mas as pessoas com obesidade, eles tendem a passar por cima por uma dificuldade deles, por isso que eu falei, que acaba somatizando, colocando na questão do corpo, algumas expressões emocionais, eles têm mais dificuldade de falar da subjetividade. Então, tem demandas que surgem também, como as que vocês estão me trazendo, muito práticas e muito objetivas, quando, na verdade, as angústias também não tem só a ver como é que eu sigo essa dieta, como é que eu faço isso, na prática, e sim porque eu fico ansioso, e sim porque eu não dou conta dessas minhas angústias. Eu acho que um pouco do que vocês estão me contando tem a ver com as angústias que vocês sentem nos participantes, né? Como é que eu faço para lidar com essa angústia e com as coisas que eu não tenho resposta, que eu não tenho, que não são objetivas, que não são questões práticas, que eu vou lá
ouço, respondo e aquilo está satisfeito. É uma coisa que vai tendo que ser digerida pela equipe de profissionais, né? Essas angústias, essas dúvidas, e com eles, porque principalmente os pacientes que estão numa fila de cirurgia bariátrica, o que eles querem é a solução. E vocês também estão querendo soluções. E, na verdade, a gente sabe que o fenômeno é muito maior do que a cirurgia em si. Então, eu acho que vocês vão tendo, e acho que esse grupo é para isso, o esforço da Carla tem sido nesse, de poder conter essas angústias com vocês, de poder pensar para além dessas angústias, para elas não paralisarem vocês, e a gente poder pensar nesse fenômeno de grupo. Então, acho que a gente pode até, ao invés de pensar no grupo com as pessoas com obesidade, começar a pensar a partir do grupo de profissionais. Acho que vai ser um exercício diferente hoje. Vocês estão com as questões todas em mente? Vocês querem dar uma repassada na questão? Ficou alguma das questões que vocês trabalharam no sábado? Preferem que eu vá repassando uma a uma? Como é que vocês preferem? Quero ouvir vocês. Alguém se manifeste. A Loiane já falou como eu preferia. Eu acho que... ótimo. Débora, eu acho que você pode, se não for atrapalhar, né? Retomando cada uma das questões. Tá. Mas ficou claro o que eu trouxe, porque eu não sei se eu falei uma linguagem muito PC. Eu vi que ela concordou, mas os outros captaram a mensagem. Ficou alguma dúvida do que eu falei? De pensar em vocês como grupo? Sim, para mim ficou. Para os meus colegas, não sei. Gente, querem se manifestar? Não, Débora, achei que foi ótimo. Acho que você trouxe assim de forma clara para a gente entender que nós somos também um grupo, né? E assim, a gente falou disso sábado um pouquinho. E tudo que acontece, assim, das dispersões que acontecem no sábado no nosso encontro, acontece no grupo nosso de intervenção. Então, assim, a gente é um grupo, né? E a gente precisa se olhar também dessa forma e cuidar também desse grupo. E eu acho que você veio trazer para essa reflexão, achei bem legal. Seu microfone está mudo, Débora. Obrigada, gente. Eu acho que ainda estou me adaptando com essa plataforma. Mas eu acho que é por aí, porque a gente, às vezes, o que eu estava dizendo a gente fica muito preocupado com a demanda do paciente, mas se a gente for já atendê-los, é o que vocês estão falando. Vocês estão respondendo às questões deles, mas vocês estão meio que nem bombeiro, né? Cada um responde, mas não consegue formar o grupo de vocês, ter o cronograma e os assuntos de vocês. Então, vamos retomar um pouquinho e a gente pensar, né? A questão primeira que vocês refletiram no sábado é justamente pensar qual a melhor maneira de conceber um grupo. E aí tem as opções, né? A, B, C e D. E eu gostaria de, não sei se vocês estão com elas em mãos, mas pensar um pouco na questão da C e da D, né? E a gente poder pensar no grupo de vocês. Então, ao invés do grupo dos pacientes, mas talvez o dos pacientes esteja replicando um pouco essa questão, que é como vocês estão reunidos porque têm uma mesma identidade, no sentido de um profissional da saúde, que estão se reunindo periodicamente no mesmo local, com uma agenda de encontros, né? Já tem um vínculo, vi que tem até piadinhas aqui, o grupo de alguma forma vai se interagindo afetivamente, trocando experiências, mas como é que a gente vai dando um passo para além disso? Porque isso já caracteriza um grupo, né? Agora, e os profissionais, né? Que é o nosso caso, que é o que eu estou tentando ajudar vocês. E acho que é um pouco do que vocês fazem, né? Vocês só devem fazer muito mais com os pacientes lá de vocês, mas o que o profissional pode fazer para instrumentalizar, para ajudar esse grupo
a se aprofundar nas questões, a perceber a dinâmica desse grupo, que tipo de grupo eu quero formar, porque, na verdade, a gente pode pensar no item C, já é um grupo, mas pelo que eu estou entendendo de vocês, vocês querem ir além disso com esse grupo. Formar um grupo interdisciplinar é poder se aprofundar nessas questões, é poder interagir com essas pessoas, é poder ouvi-las, né? E aí tem estratégias que vão favorecendo esse trabalho em grupo, que eu acho que as outras questões vão nos oferecendo ferramentas para pensar, né? Uma delas é o que eu falei, é esse espaço, como é que está para vocês o espaço de escuta da área do outro, da demanda do outro, do que o colega profissional pensa, ou como ele vê a questão da obesidade, como ele vê essas pessoas que estão ali, qual o espaço que vocês têm para trocar isso, quem são essas pessoas. Esse colega que vê tão diferente de mim, né? Vocês estão falando da Psi, da Nutri, e eu tenho essa experiência também, vivo ela na pele, e às vezes eu até brinco, às vezes eu escrevo uma coisa, dou para elas lerem, tá muito Psi? Ah, Débora, você não falou da comensalidade, está aqui o manual. Aí eu falo, gente, eu vou falar até aqui é o meu lugar, é o que eu sei falar. Se for vocês agora, vocês vão falar mais do padrão alimentar. Poder ter essa troca da equipe é fundamental. Vocês querem me contar um pouquinho das polêmicas? Vocês querem continuar ouvindo? Passamos para a próxima questão. Estão me ouvindo? A Loiane falou que podem passar. Vamos pensando, então, na questão 2, né? Que eu estou entendendo que aí, acolhendo as demandas de vocês como grupo, vocês também vão poder acolher a demanda lá do grupo de vocês. Então, a segunda questão é, a partir de conceber o grupo, qual que é a melhor estratégia para iniciar o trabalho? Eu acho que essa questão ela é muito rica. Não sei o que é que vocês foram. A Ludmilla também falou que posso passando. Vocês podem me interromper a qualquer momento. Levantem a mãozinha aí, comecem a falar, tá bom? Ou escrever, que eu tô aqui de olho. Eu acho que aí eu gostaria de ouvir vocês. Eu assinalei aqui a D e a E, a questão D e E. Então, a D diz reconhecer a singularidade dos integrantes de cada grupo, seus interesses, objetivos e dificuldades, e a partir desse reconhecimento e por meio da abordagem da problematização das dificuldades apontadas pelos participantes dos subgrupos para o tratamento da obesidade, definir com eles o conteúdo e desenvolvimento das atividades educativas a cada encontro. A alternativa E diz identificar inicialmente as características pessoais dos integrantes de cada subgrupo, seus interesses e objetivos comuns, para definir os temas e a programação dos encontros. A partir da definição dos temas, serão definidas pelos profissionais as dinâmicas de grupo para cada encontro. Vocês me contam um pouquinho o que vocês pensaram, quais foram as polêmicas dessa questão? Alguém pode me sintetizar o que ficou, o que vocês pensaram? Sim, eu posso colocar. O grupo que aqui eu não sei. A Thalita? A Thalita, tá jóia, Thalita. Quer falar, Thalita? Não, pode falar, Thalita. Quem está falando, na verdade, é a Maiara. A questão. Maiara. Então tá jóia, pode ser a Maiara, então. Nessa questão, Débora, nosso grupo ficou em dúvida realmente em qual alternativa escolher, se seria D ou E. Mas aí, de uma forma geral, a gente entrou num consenso e achou melhor escolher a alternativa E, porque esse grupo, né, a gente levanta primeiro os objetivos em comum que eles têm, e a gente conseguiu fazer isso no segundo encontro, a gente fez uma roda de conversa para levantar um pouquinho das necessidades e dos interesses que esses pacientes têm em relação a essa intervenção, né, a esse tratamento.
E aí, depois de definir esses temas, nós, profissionais, temos que decidir, então, qual a melhor dinâmica de grupo para cada encontro. Por quê? Porque a gente viu que esses pacientes têm uma grande dificuldade cognitiva. Muitos não sabem ler, não sabem escrever. Então, seria um pouco inviável, pensando na prática, desenvolver essas atividades com eles lá no ambulatório. E, além disso, né, a gente tem 1 hora apenas para cada encontro. Então, se a gente reservasse um tempo para isso, muito provavelmente teria pouca escuta. A gente não conseguiria ouvir muito, né? Não conseguiria, talvez, apontar algumas coisas. Então, de uma forma geral, a gente escolheu a E como consenso da turma aí. E foi por isso. Se alguém quiser complementar, se esqueceu alguma coisa. Complementar? Thalita, eu tenho uma fala. Eu acabei discordando, assim, o grupo todo, né, dos profissionais. Eu sou aprendiz aqui da Carla. Certo. Estou nesse processo de me tornar facilitadora também. Mas eu discordei porque eu achei que seria, assim, um caminho, né, pensar o conteúdo e o desenvolvimento das atividades com os participantes, no sentido de que o desenvolvimento das atividades não significa planejamento, né, na minha opinião. E depois eu acho que com a fala do Espartaco, ele trouxe uma questão que ele falou, que às vezes o grupo, ele aposta que 90% das chances, 90% de chance do grupo se auto-organizar sem a presença do profissional lá, que o grupo mesmo é capaz de responder as próprias demandas que surgem do grupo. Então, o profissional lá como um facilitador, assim, né, como um mediador, e não como uma pessoa que vem com todo o conhecimento e é responsável por direcionar e coordenar o grupo, sabe? Então, ele trouxe essa reflexão e aí eu fico ainda mais firme, né, na minha escolha da D, por exemplo. Sim. Na verdade, eu também, eu acho que vocês trouxeram exatamente, não tem uma resposta certa, eu diria. Porque tem essa questão que a Thalita trouxe, e eu diria que, para mim, o que mais pegou na D e na E, só para a gente pensar, esse a cada encontro e para cada encontro. Como eu disse inicialmente para vocês, quando a gente vai no horizonte dos participantes, quando a gente pode ouvir a demanda deles, a gente não pode dizer que aquele planejamento para cada encontro ele é estanque. De alguma forma, cada encontro vai reformulando, ou a demanda daquele dia não necessariamente é o que eu tinha preparado. Como é que eu manejo o encontro de vocês, né, como equipe, com esses participantes e essas demandas. Então, eu gostei do a cada encontro, não significa que não tenha que ter um planejamento prévio, e nem as atividades já planejadas, mas a minha capacidade de flexibilizar isso e de ouvir a demanda daquele encontro ou de reformular os encontros. Isso para mim ficou muito nessa questão, não sei como é que vocês têm feito isso, né? Ou se é um planejamento que existe e a gente vai lá e cumpre aquilo que a gente se propôs no início do semestre, que pode não ser mais a demanda do meio do semestre. Entendem? Não sei se alguém quer comentar sobre isso. Não querem? Eu acho que eu posso falar um pouco também, Thalita. Eu acho que esse planejamento, a gente assim, tô falando de quem eu tô observando, né? Ele tá em processo de ser feito, né? Essa escolha de quais temas serão abordados em cada encontro. Isso tá em processo. No encontro presencial que a gente teve no sábado, essa discussão foi feita conjuntamente. Anteriormente, ela estava mais centralizada, assim, na Maiara, organizando o cronograma. E aí, isso foi né, trazido para a discussão em grupo. A gente fez uma dinâmica com tarjetas e começou a observar esses temas, assim. Agora, eu não sei como o grupo, né, de profissionais está pensando em trabalhar, em termos de flexibilidade, né, esses temas que surgiram. Aí é uma pergunta que eu faço também. Porque diante da dificuldade que vocês me trouxeram, é muito mais fácil, um caminho tentador, a gente seguir o cronograma, né? Então é um desafio para vocês, esse
essa flexibilização e essa possibilidade de ir no horizonte dos participantes, né? Posso me colocar, Débora? Posso? Na verdade, esses temas, eles não foram decididos por nós. A gente fez uma roda de conversa e o participante levantou essas necessidades, né? Então, assim, esse primeiro planejamento que a gente fez foi em cima dos relatos, dos apontamentos do paciente. Agora, a nossa dificuldade maior é tentar interagir. O Olavo está falando que eu estou sem áudio. Você está me ouvindo, Débora? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Voltou. Então, desculpa, como eu estava falando, né? A gente fez esse levantamento em cima da roda de conversa e a gente montou um cronograma prévio com os temas. E agora a nossa maior dificuldade é como colocar esses temas de uma forma que todos os profissionais possam contribuir. Por exemplo, uma coisa que a psicologia, né, fala com muita propriedade é crença. Mas a gente não gostaria, por exemplo, de deixar um dia só para crença e só a psicóloga falando. A gente gostaria de colocar ali a contribuição do nutricionista, do educador físico e da fisioterapeuta, de uma forma que linkasse esses conteúdos, entendeu? Mas sempre pensando nessa necessidade do paciente. A única coisa que a gente não conseguiria fazer, talvez, é desenvolver a cada encontro uma forma de abordagem, porque são profissionais diferentes, como eu te disse, né? Mas a gente tem que pensar nessa elaboração juntos, até porque é uma pesquisa, então tem que ter essa questão metodológica muito bem dada. Então, isso a gente viu como dificuldade, assim, eu não sei como é a sua experiência, como você faz, né? Como é na sua prática diária, talvez você possa contribuir um pouquinho falando, né, de como vocês fazem. Não, eu acho perfeito. Até uma hora, acho que a hora que vocês falaram que como foram montados os temas, eu não sei se vocês viram meu positivo. Eu acho que vocês escolheram uma ótima estratégia. Eu acho que começa mesmo assim esse primeiro planejamento. A partir dos temas que os participantes trazem, eu acho que isso é fundamental para um grupo funcionar. O que eu estou dizendo é quem é essa figura que a cada encontro vai ouvir esses participantes, né? Talvez na hora de um acolhimento ou do primeiro olá, sentir, não é que vocês vão a cada encontro participar, mas sentir como é que está aquele grupo para ouvir. Qual é a necessidade? Porque às vezes a gente monta um cronograma, por exemplo, crença, trazer o tema que você trouxe. Era uma necessidade deles lá no início, mas com as discussões e o passar do tempo, vocês estão vendo que precisam explorar um outro tipo de assunto, ou que a crença, na verdade, estava ligado a uma outra questão. Como é que vocês vão registrando essa participação do grupo, dos pacientes, né? Isso é uma questão que, para mim, fica. Quem está fazendo, né, um pouco esse papel e discutindo com a equipe, né? E eu não sei, aí eu queria ouvir um pouco mais vocês, qual é essa dificuldade de linkar, por exemplo, o que um educador físico, o que a Nutri pode falar sobre crença. Vocês não estão conseguindo achar, vocês não estão conseguindo achar a linguagem que eles vão ouvir, né? Vocês me fizeram pensar muito em algo que a gente tem questionado muito e estudado, né, no nosso grupo da Unicamp, que a Carla até faz parte, que é a linguagem em inglês, eu não sei se vocês têm domínio do inglês, mas é o disease e o illness. A doença do ponto de vista de quem sofre a doença e a nossa linguagem técnica de disease, né, ou a gente vai escrever sobre aquele fenômeno e como é que, na verdade, vão se dar esses diálogos que vocês disseram entre saberes diferentes, de lugares diferentes, vocês estão dizendo até com linguagem diferente, já que a questão de estudo da alfabetização, de cara já trouxeram para vocês novos desafios. Como é que essas questões estão sendo digeridas por vocês, né? Como é que vocês vão se fazer ouvir por essas pessoas? Eu acho que esse é um desafio. E como é que vocês estão podendo se ouvir entre grupo?
né? O que o educador físico, a Nutri acham que não podem contribuir em crença. Ou na hora vocês se perdem, cada um prepara o que acha e vocês não estão sentindo o link. Como é que está sendo isso? Alguém quer falar? Lude, quer falar? Só eu falo. Tá todo mundo quietinho? Ninguém. Não, Bom, eu falo toda hora. Fala você, gente. Fala que eu contribuo com você. Tá. Então, Débora, eu acho que a nossa maior dificuldade, ela aconteceu realmente nos primeiros dois encontros, né? Porque foi muito novo, a gente não se planejou direito. Eu também estava me conhecendo, né? Isso, exato. Mas depois desse nosso encontro no sábado, eu acredito que foram esclarecidas muitas coisas, né? Então, a gente conseguiu colocar alguns temas em pauta, a gente conseguiu identificar que era necessário um bom planejamento. Então, imagino que no nosso próximo encontro a gente consiga fazer diferente. É que não foi colocado em prática ainda. Então, não tenho essa questão, né, de reunir todos os profissionais. Oi, desculpa, não te ouvi. Depois eu vou pedir um feedback para a Carla, que eu acho que vai ter uma experiência bem legal para vocês. Então, eu também acho. Mas é isso, então a gente não teve essa oportunidade de trabalhar, né, depois de levantar as nossas dificuldades. E a gente levantou essas dificuldades no sábado. Então, eu não sei te dizer como vai ser no próximo encontro. Eu acredito que vai ser muito melhor, porque a gente conseguiu identificar algumas coisas que estavam falhas, né? Que tipo de coisa? É a questão de planejamento, de cronograma, né? De como colocar essa abordagem para o paciente. Então, a gente viu que a gente precisa melhorar nessas questões. Uma coisa que aconteceu nos nossos outros grupos foi, por exemplo, em um determinado momento, a gente abordou uma atividade que era falar sobre os tipos de fome. E um encontro a gente finalizou em meia hora, o outro a gente demorou 1 hora e um pouquinho mais. Então, a gente viu que a gente precisa se planejar melhor para ter um começo, meio e fim, assim, né? Vou tentar dizer assim. Mas foi isso. Lô, você quer contribuir com alguma coisa? Você está com o seu microfone aberto? Eu quero dizer assim, que eu acho que uma das questões que a gente tem encontrado é pensar assim, se a gente tem um lugar para chegar. Eu acho que as minhas reflexões é essas. Assim, existe um lugar para chegar? Porque, por exemplo, quando a gente fala de sentir o grupo, eu acho fundamental sentir o grupo, eu acho que é super importante. Mas o nosso grupo, né, e você conhece, é um grupo muito ansioso, que se você deixar, eles vão conversar entre si o grupo inteiro, né, e assim, coisas talvez não tão produtivas, questões pessoais, e assim, e a gente sabe que é importante quando uma pessoa auxilia a outra, porque a gente não vive a obesidade, a gente vai até um ponto técnico. Quem vive a obesidade são eles. E eu acho que é fundamental, assim, eles se ajudarem, e às vezes uma palavra de conforto, que acontece um acolhimento ali no grupo, é importantíssimo, uma empatia muito maior que a nossa, porque a empatia é de vivenciar aquilo, né? Vivenciar a obesidade, de realmente também sentar numa cadeira e ficar com medo se ela vai quebrar ou não, e essas coisas. Mas, assim, a minha dificuldade é pensar assim, a gente tem que sentir esse grupo, mas a gente tem que chegar em algum lugar, por exemplo, naquela proposta. Por exemplo, eu falei de ansiedade no último grupo. Eu tinha uma ideia formada. Sem eu não chegar nesse lugar, eu não conseguir fechar esse raciocínio. Essas são as minhas dúvidas, assim. Tudo bem se não acontecer e se isso vai interferir muito nesse resultado, porque tem uma pesquisa acontecendo junto. Então, eu acho que isso aconteceu, esse trabalho que eu fui convidada, né, junto com a Mayara, de fazer esse grupo junto, é pensar assim, a gente tem que ter um resultado, não temos que ter um resultado. Então, acho que a gente ficou com uma pressão, assim, não sei. Uma pressãozinha aí, meio embutida, de que está acontecendo uma pesquisa junto. Então, assim, eu fico com essa dificuldade de, olha, eu tenho que interromper o paciente quando ele passar mesmo. É nisso, assim, que é a minha dificuldade. É como esse grupo pode acontecer. A estrutura dele, assim.
Nossa, achei interessante isso, bastante coisa para pensar. Eu concordo com a Yara aí, que diz, eu acho que vocês estão engrenando mesmo e a coisa está se dando de uma forma bem legal e pela fala de vocês eu já consigo desenhar como é que esse grupo tem funcionado e está num caminho bem positivo. Acho que a partir do que vocês trouxeram, né, também acho que é isso, com o tempo vocês já vão sentindo outra dinâmica. Agora tem uma demanda que vocês trouxeram da ansiedade dos participantes, que eu acho que tem a ver, tem um autor, o Gleger, que ele fala que qualquer equipe vai reproduzir a patologia que ela trata. Então, que a gente sempre tem que vigiar nesse sentido, se a ansiedade não fica com vocês. Fiquei pensando que esse grupo também tem metas, também tem uma pressão, eles como pacientes têm uma pressão, né, que está ali na equipe, que eles têm que alcançar um determinado resultado, e vocês também estão com essa ansiedade. Acho que a gente tem que baixar um pouco. Vocês não precisam finalizar. A intervenção e a pesquisa está justamente para avaliar essas possibilidades. Um fenômeno humano complexo como a obesidade. Por isso que eu disse que nem a OMS e nem os pesquisadores que desde o final do século passado estão estudando isso, tem uma resposta fechada, um grupo bonitinho que assim funciona ou assim não funciona. Né? Eu acho que essa possibilidade, e você trouxe uma questão interessante, é o que a gente quer com esse grupo, o que a gente quer transformar. A gente quer que essas pessoas se sintam como depois que elas saem desse grupo. Será que é redondinha, com todas as respostas atendidas? Será que a gente dá conta de responder tudo numa demanda tão complexa e com ansiedades tão complexas, subjetivas desses pacientes? Né? Não damos. Eu acho que essa é a nossa frustração, a gente não dá. Um grupo nunca é redondo, porque se ele é redondo demais, ele é um grupo falso. Por isso que eu falei, alguém está indo, ensinando alguma coisa, os outros estão aprendendo, ou fingindo cognitivamente, mas aquilo como experiência de grupo, como uma experiência modificadora, não está funcionando. Um encontro é igual a casa da gente. Casa arrumada demais não tem vida. Um grupo para ter vida, para ter experiência, para ter trocas, né, para ter essa interdisciplinaridade, é um grupo mais bagunçado. É uma casa mais cheia de vida, onde as coisas não ficam no lugar ou sai bonitinha, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Deixa eu ouvir a Ludmila aí, assim, mais Débora, que eu estou curiosa. Outra coisa só para complementar, mas eu quero te ouvir, Ludmila. Vocês falaram dessa ansiedade, eu já fiquei pensando no educador físico, outras coisas de estratégia, inclusive físicas, de respiração e de uma série de coisas, que esse acolhimento, por exemplo, das demandas e de sentir o grupo, não precisa vir pela psicóloga. De repente, num exercício, numa dinâmica, numa questão de respiração, esse educador físico pode sentir ou ir acalmando o grupo. Vocês percebem o que eu tô colocando? Então, não é sentir o grupo como uma psicóloga, estou falando de sentir, tem que ser pelo sentimento. Pode ser pela respiração, pode ser num relaxamento rápido, mas que traga o grupo para vocês. Eu acho que vocês pensarem, explorarem essa riqueza da multidisciplinaridade aí e fazer com que ela fique inter, né? Deixa eu ler aqui a Ludmila. Acho que existe essa ansiedade com um grupo de profissionais, pois a metodologia ativa é nova para todos. E colocar em prática gera toda a ansiedade. Concordo, Ludmila. Concordo. Eu acho que sim, vocês são humanos. Eu acho que por isso que vocês estão com esse trabalho, por isso eu sinto, eu acho que até por isso a Carla pensou de eu estar aqui, Spartacus sábado, a gente poder também trazer essas visões que se complementam e vocês vão fazendo essa integração. Percebam, né? Tem a Carla e as responsáveis aí no grupo, acho que algumas até falaram, as facilitadoras, mas a gente poder pensar que vocês também são grupos, que vocês também são gente, que vocês estão em formação. Por isso que eu falei, a questão não é redonda. Vocês estão vendo eu com a minha filha aqui, veio aqui, a gente vai se desenhando e fazendo as coisas na vida,
né? Por isso que eu tô falando, eu acho que tem uma ansiedade do grupo e tem uma ansiedade de vocês, porque somos todos humanos, e a gente tem que respeitar isso, tá bom? O Alex quer dar uma opinião, é isso, gente? Peraí que vocês estão chovendo aqui, eu tô tentando acompanhar. A ansiedade do grupo, que eu concordei com a Ludmilla. Vai, Alex, pode falar. Eu vi a Dayara, já estou aqui, já anotei, peraí, da linguagem, né? Mas vamos ouvir o Alex, aí eu já falo da questão da Yara. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou dar uma opinião minha para vocês. Não estive presente no último encontro, mas eu estou acompanhando aqui a discussão de todo o grupo, de todos. Eu vejo é uma opinião, tá? Uma certa, eu acho assim, a obesidade ela é complexa, multifatorial. A gente não consegue abordar todas as questões da obesidade no encontro, impossível. Eu acho que é muito importante esse planejamento e direcionamento da questão. Em relação aos profissionais, por exemplo, trabalhar com o tema de ansiedade. Eu acho que, apesar da ansiedade ser um tema muito mais forte relacionado à psicologia, mas acho que todos os profissionais, na sua linha de trabalho, conseguem contribuir um pouco com o conhecimento da ansiedade. Por exemplo, atividade física, que a atividade física pode melhorar, contribuir na questão de ansiedade, respiração, tipo de exercício. Nutricionista, a ansiedade, ela é controlada por certos alimentos. Acho que assim, certamente aquela sessão, a psicóloga ela vai ter um conhecimento muito maior sobre aquele fenômeno, mas acho que todos os profissionais conseguem contribuir. Por isso que é importante ter esse planejamento, né? E aí sim vai virar esse trabalho múltiplo, porque cada profissional ele vai dar às vezes é uma gotinha só de conhecimento, mas essa gotinha de conhecimento, às vezes que parece simples para você, vou falar de respiração, pode ser algo que vai ajudar muito na prática, na vida. Vai mudar o curso da coisa. Vai transformar a vida dele. Nossa, aprendi a respirar, estou controlando mais a ansiedade. Parece simples, mas pode ser significativo. Então, eu acho que isso é importante, esse direcionamento das reuniões. E, uma vez tendo direcionado as reuniões, o profissional na sua área ele tem que vir preparado. Olha, o que eu posso contribuir? Conversar com o grupo, olha, minha contribuição sobre esse tema vai ser isso, me ajuda. Não sou especialista em ansiedade, mas eu posso contribuir nessa área. Eu acho que cada um pode dar essa contribuição para fazer esse funcionamento harmônico e multidisciplinar de todos. Perfeito, Alex. Eu acho que é por aí. Você captou bem o que eu tô falando, e eu não acho que é uma simples contribuição. Não, quando você fala da expressão, por exemplo, isso que eu falei, pode mudar o curso da coisa. Vem a Nutri e fala, olha, esse alimento que você pode consumir na hora da ansiedade ou é mais dedicado. Não sei se o psicólogo é necessariamente melhor para falar de ansiedade. Ele tem um aspecto teórico, claro que ele estuda e pode acolher isso, mas não sei se isso é mais importante do que o que influencia a respiração, uma pessoa numa crise de ansiedade, se não é mais a respiração. Eu concordo perfeitamente com o que você disse, e acho que isso complementa a questão da Yara, por isso que eu falei que eu queria te ouvir, que é a linguagem. Eu acho que vocês vão tendo que desenvolver. Cada grupo que a gente começa, entre os colegas profissionais e com os participantes, vai ser sempre uma nova linguagem, um novo idioma que a gente vai ter que aprender e construir ali meio junto. Então, vão ter grupos que eu acho que é isso, que a linguagem corporal talvez vá fazer muito mais sentido. Vai ter grupo que vocês vão ter que usar de dinâmicas mais ativas. Tem grupos que vão ouvir mais e vocês vão ter que falar mais. E isso também pode acontecer, igual a Alex disse, pelo planejamento dos encontros. Eu acho que quanto mais vocês puderem diversificar as estratégias. Então, um encontro, vamos falar mais. No outro encontro, vamos usar mais exercício. Vocês vão podendo sentir a que eles respondem mais. Então, sejam mais ousados nesse planejamento para sentir o que esse grupo responde melhor, que linguagem eles respondem melhor, né?
e ouvindo esse grupo, né, assim, arrumando um meio de ter um feedback. Eu acho que o Alex foi perfeito também quando ele disse, a partir daquele tema, o que eu na minha área posso contribuir e ir com aquilo para o encontro. Eu acho que tem o planejamento da atividade, mas esse planejamento do profissional que o Alex trouxe, ele é fundamental, inclusive para colher demandas, ou para ter sensibilidade no grupo, de repente um colega falar, olha, posso tentar, né, fazer isso, ou falar desse jeito, e vocês irem construindo. Peraí, deixa eu ver aqui da Ludmilla. De cada grupo aumentaria vieses, sabendo que em uma pesquisa... Então, Ludmilla, não necessariamente aumenta o viés, não. Como vocês estão falando de grupo e de fenômenos humanos, se isso está bem descrito e relatado do que vocês fizeram, que tipo de questões, que tipo de abordagem vocês fizeram, isso não caracteriza o viés. Dentro dessas questões mais qualitativas, desde que você descreva bem a sua metodologia, tenha consciência de que você adaptou aquela linguagem de acordo com aquela população que tinha aquela demanda e aquelas características, isso não é um viés. Porque é um fenômeno humano. Se você aplicar a mesma coisa para todos os grupos, você vai ter um alcance para determinados grupos, mas para outros não. Eu acho que vocês vão poder descrever, inclusive por ser uma pesquisa, essas características e que forma vocês vão fazer para que outros profissionais em características semelhantes, em um setting semelhante, poderem funcionar dessa maneira. Não sei se eu fui clara, né? Viés a gente vai tendo que limpar, mas dentro do fenômeno humano, desde que isso seja bem descrito e formulado, não se caracteriza como um viés. E, inclusive, o tipo de pesquisa que eu faço na Unicamp, publicado em várias revistas internacionais, eu não faço a mesma entrevista com cada pessoa, por exemplo, que são pesquisas reconhecidas internacionalmente. Loiane, tá ótimo, pode sair. Nós temos mais 4 minutinhos. Não sei se alguém vai fazer uma colocação. Eu queria dizer com vocês, para a Loiane, que de propósito, eu fui percebendo que o nosso grupo não discutiu a questão 3 e 4 e resolvi deixar para mostrar para vocês que a gente não precisa ficar redondinho. É melhor que a gente se aprofunde na questão que angustiou muitas vezes do que cumprir 3 e 4, que talvez fosse fugir do interesse de vocês. Mas queria ouvir se contribuiu, agradecer a vocês e agora esses últimos minutinhos ouvi-los. Você foi excelente com as suas colocações, Débora. O gatinho. Aqui, ó. Falei, ó. Tá vendo? É assim, a gente se adapta. Você foi excelente, como eu disse. A sua fala nos confortou bastante, né? Acho que realmente a ansiedade pegou em alguns momentos, por isso que a gente fica, né, tão ansioso. A fala do Alex contribuiu muito, falou pouco, mas falou bonito. E eu quero agradecer, né? E você disse que ficaram ainda 2 questõezinhas. E quem sabe tê-la conosco de novo. Eu particularmente gostei muito. E muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço. Muito obrigada. Alguém mais quer falar? Eu vou falar brevemente também, agradecer a sua presença e pedir para cada um dos participantes que a gente havia feito esse pedido, para a gente mostrar o nosso rosto rapidinho e dar um tchau para a Débora. Tá joia, que legal. Para a Débora ver a gente também rapidinho. Eu tenho que abrir alguma coisa aqui, hoje que parece. Fecha a minha câmera? Como é que eu faço? Tá. Fechei. Vem aqui, Carla, ver se eu tô fazendo alguma coisa. Ah, não, agora abriu a da Thalita. Olá. Ah, que bom.
Ó, vi a Thalita. Alguém mais? Estão tímidos. Agora a Maiara. Oi. Ah, Adila. Que prazer. Carla, vem cá só rapidinho. Olá, eu não tô ouvindo. Vocês já saíram. Eu vou no cantinho. Aqui? Ficou gravado, hein? Plataforma, só palestra. Muito bom. Saiu? Não saiu. Não. Aí. Cantinho. Cadê ela, né? Eu nunca consegui ela. Eu nunca vou ficar com você e me ligar ela. Deu certo?